Queridos, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Hoje nós vamos falar, continuando falando sobre fé, e eu queria falar para você sobre fé para tomar decisão. É algo interessante que tem movido muito no meu coração nesses dias. E Provérbios 3, de 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Amém? Confie em Deus de todo o teu coração. Toca em quem está do teu lado e diz: confie em Deus de todo o teu coração. E diga, porque Ele vai te mostrar o caminho certo. Eu tenho visto assim, ultimamente, nesses dias que nós estamos vivendo, cada vez mais pessoas que não sabem aonde querem chegar, que não sabem aonde vão. Pessoas que não conseguem decidir o rumo. Gente que para saber se vai para a esquerda ou para a direita, fica desesperado. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas elas perderam a ideia de definição do que elas têm e o que elas querem na vida. Esses dias eu vi uma frase que eu achei interessante. Diz: quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Se você não sabe aonde você quer chegar, se você não sabe aonde você determinou no seu coração em Deus que você deve ir, qualquer caminho serve. E o que isso tem gerado? Isso tem gerado frustrações. Isso tem gerado situações em que muitas vezes as pessoas têm sido marcadas por decepções, marcadas por situações que têm machucado os seus corações. Pessoas que começaram a desistir pelo caminho porque elas andam para ver o que vai dar. Eu brinco às vezes com os pacientes que eu digo que tem gente, vocês que são mais novos não sabem não, mas quem é um pouquinho mais antigo lembra de um brinquedo que tinha chamado carrinho de bate e volta. Era um carrinho doido, que você soltava ele saía feito doido pelo chão, quando ele só mudava de direção quando ele levava uma pancada. Tem gente que é assim. Tem gente que está vivendo assim. Não consegue em Deus tomar uma decisão para a sua vida. Sai aqui, vou ver o que vai dar. Aí ele vira para o outro lado, vou ver o que vai dar de novo. Mas ele não consegue definir em Deus qual o rumo que ele deve tomar. E você vê isso, por quê? Porque quando você começa a olhar, as pessoas elas ficam correndo atrás umas das outras, atrás dos seus líderes, não para que eles possam ensiná-las o que é viver com Deus, mas eles começam a correr atrás dos líderes para que os líderes definam para eles aonde que eles têm que chegar. O que é que eu faço? Para onde eu vou? O que é que eu vou fazer? O que é que eu faço com o meu emprego? O que é que eu faço com a minha vida? O que é que eu faço com a minha família? Gente, cada vez mais, isso tem sido uma constante por onde quer que a gente passe. E meu Deus, como as coisas estão ficando difíceis. Em tudo. Você já ouviu falar naquela velha frase? Vamos casar, se não der certo a gente separa. Gente, o que é isso? É indefinição. Casamento é uma escolha que você faz para a vida. Você não faz para ver se vai dar certo. Você faz porque você decidiu que você vai investir e andar para a vida. Mas como a gente não consegue decidir o rumo que a gente quer tomar, fica nessa brincadeira. Se não der certo, eu mudo. Se não der certo, eu desisto. Se não der certo, eu troco. Sabe, as pessoas têm cada dia mais se perdido porque não sabem tomar decisões. Só que quando você vê a Bíblia, quando você avalia a história de grandes homens de Deus, não era assim. Aqueles homens, eles conseguiam saber para onde eles tinham que ir, quando ir, como ir, porque eles tinham uma característica interessante que tem se perdido. Eles sabiam ouvir a voz de Deus. Eles reconheciam a voz de Deus. Eles sabiam aonde eles deveriam estar. E por conta disso, as bênçãos do Senhor os acompanhavam aonde quer que eles fossem.
Haviam bênçãos na vida deles. Você entendeu? Eles pararam de temer pela sua vida. Eles pararam de temer pelos milagres. Se você vê a história de Abraão, poxa, o cara tinha 100 anos. Ele falou, vou ser pai. E acabou, porque Deus disse. E ele seguiu a história dele, ele seguiu a vida dele, ele não estava preocupado. Por que ele não estava preocupado? Porque o milagre não era dele, era de Deus. Ele só tinha que seguir o caminho que Deus tinha determinado para a vida dele. Sabe? E aí a gente vê como o André estava falando hoje sobre Abel. Abel, ele foi tremendo. Abel, ele ofereceu um sacrifício melhor do que Caim, realmente, como o André disse, não somente pela oferta que ele fez, mas, desculpa, Hebreus 11, versículo 4 diz que antes que a sua oferta fosse aceita, Abel já havia sido aprovado por Deus. Ele andava com Deus, ele decidiu estar com o Senhor. É o caso também de Enoque. Enoque, pela fé, ele escapou da morte, porque agradou a Deus, está lá em Hebreus 11, 5. Só que tem uma coisa, Hebreus 11, 6 nos lembra de um fato tremendo. Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Enoque agradou a Deus pela fé que ele tinha. Homens que andaram, venceram a morte. Tem gente assustado, com medo da morte. Tem gente assustado, com medo de morrer amanhã. Mas Enoque tinha uma fé tão grande no Senhor. Ele andava com Deus de uma forma tão intensa por causa dessa fé, que ele venceu a morte. Ele foi transladado. A fé de Enoque agradou a Deus. Nós vemos a história de Noé, gente. Olha só que coisa louca. Noé ouviu a voz de Deus e acreditou naquilo que Deus estava falando de coisas que iriam acontecer. E ele agora começa a construir um barco num lugar seco, para esperar uma chuva que não existia. Você está entendendo o que eu estou te falando? Deus disse para ele, Noé, vai chover. E alguns historiadores dizem que naquela época não chovia. Ele estava esperando algo que não existia. Mas Deus havia dito, e olha que loucura, pela fé, Noé construiu aquela arca, e por conta da sua fé, por conta de ter ouvido aquilo que Deus havia dito para a vida dele, ele conseguiu fazer uma coisa que hoje muitos estão lutando e não conseguem. Ele salvou a sua vida, mas salvou a sua família junto. Porque ele ouviu a voz de Deus, porque ele acreditou naquilo que Deus estava dizendo. Ele foi além do que ele conhecia, ele confiou naquele que estava falando. Sabe, amados, esses homens e muitos outros, eles foram movidos pela fé, e eles decidiram seguir o que Deus estava falando. Mesmo sem ver, eles creram, e porque eles creram, eles desfrutaram das bênçãos que já havia sido preparado para cada um deles. Entenda isso, Deus já preparou as bênçãos que você precisa. Deus já determinou as bênçãos que você precisa. Agora, você vai alcançá-las pela fé. Você vai alcançá-las pela fé. Você vai alcançá-las ao decidir andar naquilo que o Senhor já escolheu para você. Mas como é que a gente pode decidir pela fé? O que você precisa fazer para conseguir desfrutar desse dom maravilhoso que Deus nos dá? E a primeira coisa que eu quero te dizer é que você precisa saber quem você é em Deus. Você tem que saber quem você é em Deus. Você tem que saber que Ele já preparou tudo o que você precisa. E Ele já determinou as suas bênçãos sobre a sua vida. Ai, será que Deus quer me abençoar? Não, meu irmão. Você não precisa perguntar isso. O que você tem que perguntar é, Senhor, aonde é que o Senhor quer que eu vá? Para que eu desfrute a bênção que o Senhor já determinou sobre a minha vida. Sabe, amados, Efésios 1, de 3 a 7, nos diz uma coisa tremenda. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça,
a qual nos deu gratuitamente no amado. Você tem que entender isso. Deus, Ele já te abençoou. E como é que Ele te abençoou? Ele te abençoou com todas as bênçãos. Você está entendendo? Deus não te abençoou pela metade. Deus, Ele não te abençoou só porque você é bonzinho. Deus, Ele não te abençoou só porque você é bonitinho. Deus não te abençoou só porque você... Deus te abençoou porque Ele determinou todas as bênçãos sobre a sua vida. Mas você tem que decidir vivê-las. Sabe por quê? Porque antes de te abençoar, Ele já havia te escolhido nele. Ele te escolheu. E por ter te escolhido, Ele te adotou como filho. Toca em quem está do teu lado, diz: você é filho. Sabe, você não precisa orar a Deus dizendo: Senhor, me aceita como filho. Ele está falando: você não entendeu nada. Eu já te adotei como filho. Você não vai ser filho de Deus, você já é filho de Deus. Por adoção. Você já é. Gente, uma das coisas que eu tenho visto muitas pessoas sofrendo, se machucando, tendo situações difíceis na sua vida, porque elas não entendem quem elas são. Elas não entendem que são filhos. Elas não entendem que elas foram escolhidas. Sabe, meu amado, minha amada, você não é uma pessoa qualquer. Deus te conhece porque Ele te escolheu. Deus te conhece porque Ele já te adotou. Ele já declarou que tudo que Ele tem é seu. Só que você precisa decidir viver assim. Você precisa decidir viver como filho. Você precisa decidir viver como escolhido. Você precisa decidir viver como quem já tem as bênçãos do Senhor. Você tem que decidir. Se você compreendesse essas verdades, você vai conseguir andar em fé. E entenda, Deus não fez isso porque você é merecedor. Olha para quem está do teu lado e diz: Deus fez isso só porque Ele te ama. É amor. É amor. É um amor sobrenatural. É um amor tremendo. É um amor sacrificial. Deus, querido, Ele te amou tanto que Ele não deu o que sobrava. Ele deu tudo o que Ele tinha. A Bíblia diz em João 3,16 que Ele não deu um dos filhos. Ele deu o único filho. Ele escolheu. Ele escolheu. Ele decidiu investir tudo o que Ele tinha em você. Entenda isso. Entenda isso. Deus simplesmente escolheu, decidiu investir tudo o que Ele tinha. Ele não deu um dos filhos. Ele não deu o que estava sobrando. Ele deu o único filho que Ele tinha. Por você. Está entendendo? Você consegue compreender isso? Gente, vocês estão com a cara assim de que está todo mundo assustado. Quer que eu comece de novo? Mas balança quem está do teu lado, diz: acorda, acorda. Você tem um preço tremendo. A outra coisa que você precisa entender para decidir pela fé, que é outra questão que às vezes a gente vê muito nos atendimentos como dúvida das pessoas. Você precisa crer que Deus tem e deseja o melhor para a tua vida. Gente, a palavra de Deus, ela garante que Deus, Ele não é contra os teus sonhos. Deus, Ele não é contra aquilo que você quer. Pelo contrário, tudo que é Ele mesmo que faz você sonhar. Você entendeu? Porque nos sonhos Ele coloca no teu coração o propósito que Ele tem para a sua vida. Tem gente que fala assim: não, eu não vou orar perguntando se Deus quer alguma coisa para mim, porque com certeza Deus vai querer diferente do que eu quero. Querido, Deus, Ele não te fez para ser um robô. Pelo contrário,
Deus ele te fez para ser um filho. E não tem maior prazer de um pai do que ver o filho feliz. Feliz não com o que ele quer, mas com o que ele precisa. E os sonhos, os desejos profundos da tua alma, do teu coração, os teus sonhos reais, não esses sonhos fajutos que são vendidos todo dia. Essas coisas fajutas que não vão trazer alegria para ninguém. Mas os sonhos reais, aquilo que move o teu coração, aquilo que move você, aquilo que Deus fez com que você realmente tivesse capacidade de realizar da melhor forma possível, quem colocou isso em você foi Deus. Quem colocou isso em você foi Deus. E Ele quer o melhor para a tua vida. Ele quer te ver feliz. Sabe, eu sei que aqui nessa igreja, o Sérgio sabe que não acontece, né? Mas tem lugar que o povo diz, não vou orar não, porque se eu orar Deus não vai me dar o que eu quero. Não vou orar não, porque Deus ele não se preocupa com o que eu quero. É mentira. Deixa eu te mostrar uma coisa. Jeremias 29:11 diz, eu é quem conheço os planos que eu tenho para você, diz o Senhor, planos de te fazer prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Você está entendendo o que Deus quer para você? Deus ele não quer matar os teus sonhos, pelo contrário, Deus ele quer te dar esperança de que esses sonhos vão se realizar. Deus ele quer te dar esperança de que você vai além de tudo aquilo que você pensou, de tudo aquilo que você imaginou. Deus, você está pensando aqui e Deus tem muito mais para você. E tem pessoas que têm dificuldade de decidir por Deus, porque tem medo de que Deus frustre os seus sonhos. E Deus está te dizendo, eu não vou frustrar os teus sonhos. Porque os sonhos que você tem no seu coração, quem colocou fui eu. Quem colocou fui eu. Eu só preciso te colocar no rumo certo, para que você não pegue o seu sonho e transforme ele num pesadelo. Mas quem colocou o sonho no teu coração foi Deus. E Ele se preocupa. E Ele quer te dar futuro, Ele quer te dar uma esperança, Ele quer te dar uma alegria. Esse é o coração do Deus que nós servimos. E nós precisamos saber que Ele deseja o melhor para nós. Ele deseja para nós um futuro de vida e prosperidade. Deus não quer te ver preso, Deus não quer te ver desanimado, Deus não quer te ver frustrado, pelo contrário. Pelo contrário, Deus ele quer te ver desfrutando de tudo que Ele já preparou para você. De tudo que Ele já preparou para você. A outra coisa que você precisa, meu querido, minha querida, você precisa ser íntimo de Deus. Para você entender os planos e como as nossas vidas, desejos e sonhos e habilidades se encaixam nos planos de Deus, nos sonhos de Deus, você precisa ter intimidade com Deus. Ninguém vai ter fé para tomar uma decisão de acordo com a vontade de Deus, se não for íntimo de Deus. Sabe por quê? Salmos 25, no versículo 14, ele diz que o Senhor, Ele confia os seus segredos aos que o têm e os leva a conhecer a sua aliança. Olha que coisa louca. Deus, Ele faz com que você conheça os segredos. Quem quer conhecer os segredos de Deus? Quem gostaria de conhecer os segredos que Deus tem para a sua vida? Seja íntimo de Deus. Seja íntimo de Deus. Sabe, esse é um segredo. Ele diz, Deus, Ele revela os seus. Você imagina, gente, pensa comigo. Imagina você, na tua intimidade com o Senhor, sentado ali na sua cama, e Deus sentado do seu lado, te contando os segredos dEle. Contando os segredos. Luciano, deixa eu te contar uma coisa, cara. Eu tenho um segredo para te contar. Eu tenho coisas maravilhosas para te dizer. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que deseja realmente habitar conosco, ter intimidade conosco. Para você entender como as tuas habilidades, como os teus sonhos, como as tuas características, elas podem ser usadas para que realmente tudo aquilo que Deus já determinou sobre sua vida aconteça. Você precisa dessa intimidade, você precisa andar com eles. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós estamos igual o irmão do filho pródigo. Sabe, ele não era íntimo do pai dele. O irmão do filho pródigo ficou em casa, não saiu, não foi embora. Mas ele não era íntimo do pai. Pensa comigo, o filho pródigo tinha pedido para o pai a parte dele na herança. E o pai deu. Então tudo o que sobrou era de quem? Do filho que ficou. Ele era dono de tudo.
Mas ainda assim, por não ser íntimo do pai, ele ficou brigando por um bezerro. Ele queria fazer um churrasco. O cara era dono de tudo e estava brigando por causa de um churrasco. Sabe por quê? Porque ele não tinha intimidade com o pai. O filho que saiu de casa, o filho pródigo, tinha mais intimidade do que ele. Por quê? Porque lá no meio do nada, lá dando comida para os porcos, ele para e diz: caramba, eu vi meu pai tratar os empregados dele melhor do que eu estou sendo tratado. Meu pai é um homem honesto, meu pai é um homem sábio, meu pai é um homem que trata bem os seus empregados. Então eu vou voltar para casa, nem que seja para trabalhar para meu pai, porque é melhor do que trabalhar onde eu estou. Ele voltou para casa porque ele sabia quem era o pai. Agora, o irmão dele estava em casa, o irmão dele estava trabalhando no que era dele, tudo que estava ali era dele. Mas quando o pai faz um churrasco para o filho que voltou, ele diz: para mim isso nunca deu nada. Como é que eu vou te dar, rapaz? Tudo que tem aqui é teu. Eu não preciso te dar. Esse é o Deus que nós servimos. Meu irmão, você não precisa ficar chateado, desesperado, porque a bênção pegou no fulano ou no ciclano. Você não precisa se preocupar com o churrasco do irmão. Saiba que tudo o que Deus já conquistou lá na cruz é direito seu, é sua herança. Tudo é direito seu, é sua herança. Nós também precisamos entender que nós temos que estar preparados em fé para vermos realizar aquilo que Deus prometeu. Muitas pessoas têm perdido o que Deus já determinou para elas, porque têm vacilado na sua fé. Tem vacilado, tem deixado de lado aquilo que o Senhor determinou que iria acontecer. Mateus 25, de 1 a 10, conta a parábola das virgens. Ele diz que o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. E as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite ouviu-se o grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-los. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. E as insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Meu irmão, a fé, ela demanda preparo para se tornar realidade. Se você quer decidir pela fé, tomar uma decisão pela fé, você tem que estar preparado. Você tem que colocar o seu coração para aprender de Deus, para estar preparado com o Senhor, para andar com Ele. Entenda isso. Sabe, às vezes a nossa insistência em não nos deixar preparar pelo Espírito Santo é o que atrasa o que já foi conquistado no mundo espiritual de se tornar realidade no mundo físico. Tem pessoas que têm uma cerviz tão dura, que não se deixam ensinar, que querem fazer as coisas como elas acham que devem, que querem fazer as coisas do seu jeito, pessoas que não se submetem à vontade de Deus de uma forma tão difícil, que elas atrasam tudo aquilo que Deus tem para elas. Qual pai não gostaria de dar um carro para o seu filho? Eu gostaria, você não gostaria não? Você gostaria de dar um carro para o seu filho? Você daria um carro para o seu filho de 2 anos de idade? Por quê? Ele não está preparado. Ele não está preparado, aquilo para ele não será útil. Às vezes a falta do nosso preparo tem impedido que Deus entregue nos nossos corações, nas nossas vidas, aquilo que Ele já determinou para nós. Aquilo que Ele já determinou para nós. Sabe, amados, assim, deixa eu fazer aqui um merchandise. Mas a gente tem a escola do EMP, Escola Ministerial Paz. É um lugar de preparo, é um lugar de ensino.
Nós temos o Tadel, é um lugar de treinamento. Mas tem gente que acha que é só mais um evento da igreja, que é só mais uma coisa para cumprir a tabela, porque veio lá de São Paulo, Santarém, seja onde for. E eu quero te dizer que não é um lugar de ensinamento. É um lugar de ensinamento. É um lugar de aprendizado. É um lugar de ser tratado, é um lugar de ser ensinado. Ah, mas é sempre a mesma coisa. Meu irmão, uma vez alguém falou algo que mexeu na minha vida e disse: se você está ouvindo a mesma palavra, é porque ela ainda não entrou no seu coração. Ela não entrou no seu coração, então Deus está repetindo para você entender. Pastor Genildo falou isso aí. Sabe? Ela está falando de novo, falando para ver se entra. Para ver se ela muda. Se ela faz aquilo que Deus determinou que ela tem que fazer. Então, se deixe treinar. Se deixe ensinar. Me perdoa, querido, eu vou te falar uma coisa dura, mas tem gente que vai para discipulado para fazer de divã. Sabe, dá uma olhada no discipulador e diz: esse é o meu psicólogo. E senta lá e começa: quando eu era pequeno, lá em Barbacena. E quando o discipulador diz assim: querido, faz assim. Ah, não, eu não consigo. Querido, faz isso. Ah, não, isso não é para mim. Querido, faz aquilo. Não, eu não dou conta. Meu irmão, se você não se deixa ensinar, você atrasa o que Deus tem para a sua vida. Põe a mão no seu coração. Diz: Senhor, me dá um coração ensinável. Se deixe ensinar. Aprenda. Aprenda. Seja preparado. Esteja pronto. Sabe por quê? Porque Deus tem pressa. Deixa eu te falar algo rapidamente, para você entender. Quando Deus diz que Ele está te abençoando, Ele não está dizendo para você que Ele está te abençoando porque Ele é bonzinho. Mas Ele está te abençoando porque Ele tem um propósito para a sua vida nessa terra, que tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido. E quando você não se deixa ensinar e você atrasa essa bênção na sua vida, você está atrasando o propósito de Deus a ser cumprido. Entenda isso. Você é um instrumento do Senhor para a salvação de muitos, para a transformação de muitos, para a mudança de muitas pessoas. Gente, tem pessoas andando ao seu redor que precisam de um referencial, que precisam de alguém para mostrar o caminho. E sabe quando é que elas vão ver isso em você? Quando você começar a vivenciar no teu dia a dia as bênçãos que Deus já determinou para você. E as pessoas vão chegar para você e dizer: eu quero viver como você vive. Meu Deus, eu quero isso para mim. Eu quero essa paz que você tem. Eu quero essa alegria que você tem. Eu quero essa vida boa que você tem. Eu quero uma família como a sua. Deus, Ele quer te abençoar para que as pessoas olhem para você e desejem o Deus que você tem. Mas Deus não é louco, Ele não vai colocar a bênção dEle na vida de alguém que quando receber a bênção vai se perder. Uma vez nós estávamos orando pelo carro que o irmão comprou, né? E o pastor pediu para eu orar, eu falei: Senhor, que a bênção não seja maior do que o que deu a bênção. Que a bênção não seja maior do que o abençoador na vida desse irmão. Porque é verdade. Tem pessoas que estão tão despreparadas para serem abençoadas, que quando a bênção chega, elas acham maiores do que aquele que abençoou. E aí nós perdemos algo tremendo, chamado gratidão. Chamado gratidão. E o que nós ganhamos quando nós usamos a fé para tomar decisões? O que você acha que nós ganhamos? Deixa eu te mostrar algumas coisas. Primeiro, quando nós usamos a fé para tomar decisões, nós vencemos o poder da morte sobre nós. Tem pessoas que andam assustadas com a morte. Tem pessoas que andam assustadas porque podem morrer amanhã ou depois. Às vezes, quando a gente está ali atendendo algum paciente, né? O paciente pergunta assim: doutor, eu vou morrer? Se vai. Só não precisa ser agora, e nem disso. Mas vai, todo mundo vai. Uma hora ou outra, não tem jeito. Mas veja só, Enoque venceu a morte porque decidiu andar com fé. Ele foi transladado. Daniel não foi devorado pelos leões porque ele decidiu andar com fé. Ele tomou decisões baseadas na fé que ele tinha em Deus.
E os amigos de Daniel não foram queimados pelo fogo na fornalha, mas eles andaram naquela fornalha com o Senhor, porque decidiram andar pela fé. Tomaram decisões pela fé e não por rebeldia. Eles não se deixaram curvar diante do rei, não por rebeldia, mas por fé. A outra coisa que acontece na sua vida, quando você decide pela fé, é que você atrai salvação para você e para a sua família. Foi o que aconteceu com Noé. Noé, quando ele decidiu ouvir a Deus e construir aquela arca naquele lugar seco, como eu te falei, não tinha chuva. Ele esperou algo que ninguém conhecia. E os anos que se passaram ele construindo aquele barco tão grande, as pessoas passavam e diziam: é louco, endoidou esse velho. Meu Deus, o que ele está esperando? Mas Noé estava se movendo não pelo tempo, não pelo clima, mas porque ele tinha ouvido a voz de Deus. E ele cria no que Deus tinha dito para ele. E por causa disso, ele salvou a sua família. O segredo para mudar o rumo da sua família, meu querido, está em ouvir a Deus e em fé seguir o que Ele determina. Saiba que Deus, Ele deseja salvar você e a sua família. Por isso, tome decisões pela fé. Às vezes tem decisões que são duras, que nós temos que tomar dentro das nossas casas. Mas se você está fazendo isso porque você ouviu Deus dizer, tome a decisão. E Deus vai te provar que foi a mais certa. E vai salvar a sua casa, e vai salvar a sua família, e vai salvar a tua próxima geração. Esses dias eu conversando com uma moça, e ela falando para mim que ela perdeu o pai num acidente. Ela disse: eu gostaria de ter morrido no lugar dele. Eu falei: olha, minha filha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou pai, e eu vou te falar uma coisa como pai. Você que ainda não é mãe, você não vai entender. Um dia, quando você tiver um filho, você vai entender o que eu vou te dizer. Mas como pai, eu morreria 1000 vezes no lugar do meu filho. Mesmo que ele estivesse errado. Eu morreria 1000 vezes no lugar dele. Porque essa é a vontade de todo pai. Ver a sua família prosperar, crescer, mudar, andar no caminho do Senhor. E é o que eu estou te dizendo hoje, querido. Sabe, como pai, Deus quer o melhor para você. Como pai, Deus quer o melhor para a sua família. E é por isso que às vezes Deus coloca no teu coração decisões difíceis. Às vezes você quer dar algo para o teu filho, quer colocar algo na vida do teu filho, e ele diz: não é o tempo, não é a hora, espera, segura, retém. Parece uma coisa dura. Mas o Senhor quer o melhor para a tua casa, o Senhor quer o melhor para a tua família. E quando nós tomamos decisões pela fé, Deus, Ele transfere recursos para o seu povo, para crescer o reino aqui na terra. Gênesis 26, ele conta a história de Isaac. E a Bíblia diz que houve fome na terra em que Isaac estava. E todo mundo desceu para o Egito, porque lá no Egito tinha comida. E quando Isaac se preparava para ir, Deus disse para ele: não vá, não vá, não vá. Sabe que coisa louca? Você quer salvar a tua família da fome e Deus está te dizendo: não vai, fica aqui, porque eu vou te abençoar. E porque Isaac permaneceu ali, a Bíblia diz que Isaac formou lavoura na terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Ele possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Ao escolher pela fé obedecer a Deus, Isaac trouxe na sua vida as bênçãos que Deus já havia determinado para ele. Querido, não se mova pelas circunstâncias, não se mova pelo que você está vendo, mas se mova pela fé, se mova pelo que Deus está te falando, pelo que Deus está te dizendo. Se mova em fé. Olha o que Deus queria para Isaac. Deus simplesmente pegou Isaac na terra de Gerar e transferiu aquela terra como possessão para ele. Por quê? Porque Deus já tinha dito para Abraão: Abraão, essa terra eu vou dar para a tua descendência. Deus não tomou, Isaac não tomou a terra, Isaac conquistou, porque no tempo da fome, ele preferiu acreditar em Deus do que acreditar nos caminhos que todo mundo estava tomando. É assim para a sua vida.
O tempo da dificuldade é o tempo de tomar decisões por fé. Por fé. Ouça Deus. Gente, já teve situações na minha vida de eu sair e falar, meu Deus, eu vou tomar tal decisão, e eu chegar e ir no canto certo. Quando eu chegava lá, o que dava certo para todo mundo, para mim dava errado. Sabe por que dava errado? Porque Deus estava me dizendo, não é o caminho que eu tenho para você. Volta para casa, espera. E no dia que eu entendi isso, minha vida mudou. Já teve situações de pessoas chegarem para mim e dizer, olha, eu quero te ajudar nisso. Eu dizer para ela, querido, me perdoa, mas nesse momento eu não posso receber sua ajuda. Por quê? Diz, porque Deus não vai permitir. Deus já me falou que não é assim, que é para eu esperar nele. Então eu vou esperar nele. E meu irmão, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz. Sabe por quê? Porque quando eu decidi confiar e esperar em Deus, no meio da dificuldade, eu tive paz. Eu tive paz. Eu estava tranquilo. Eu estava, sabe, aqueles aborrecimentos haviam parado. Porque a paz do Senhor, que excede todo entendimento, tinha entrado na minha casa, tinha entrado na minha vida. Deus, Ele procura homens e mulheres que decidam segui-lo por fé. Ouvir e reconhecer a sua voz para trilhar os caminhos que Ele já determinou, onde as bênçãos são abundantes e a presença constante de Deus não nos deixa errar o caminho. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Hoje é o tempo de você decidir, de nós nos decidirmos se vamos nos mover pela fé, pelo medo ou pelas circunstâncias. Porém, nós temos que entender que conforme o prumo que nós usarmos para decidir, isso vai determinar aonde nós chegaremos. Você pode decidir pela fé, pelo medo, pelas circunstâncias. Pode. Ou pela sua inteligência também. Mas você tem que entender que aquilo que você usa como prumo para tomar sua decisão vai determinar aonde você vai chegar. E se você quer chegar no que Deus tem para a sua vida, escolha decidir pela fé. Que nós possamos escolher hoje andar com a nossa fé em Deus. Fique de pé, meu querido.